Santo Deus, eu oro por graça e iluminação para o nosso entendimento mais uma vez. Espírito Santo, sem a luz que vem do Senhor, na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso espírito, nós somos incapazes de compreender aquilo que se discerne apenas de modo espiritual. É o Senhor que nos faz entender a verdade da Tua palavra. Então, mais uma vez, Espírito Santo, que você venha agir em nosso meio e falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Sheldon, vai conseguir gravar hoje aí? Beleza, senão eu ia gravar no meu celular aqui. A gente muitas vezes teve a... Por que eu falo esse lance de gravar? Porque a gente nunca sabe o que acontece no momento da palavra. E tivemos dezenas de momentos nos cultos da Gólgota em que nós tivemos palavras assim realmente poderosas e chegavam no fim do culto, tinha dado um pane no equipamento e infelizmente não tinha gravado. E geralmente era naquele momento em que eu acho que Deus falava assim, não, é para ser só um momento único mesmo e ponto final. E a gente acabava ficando depois com vontade de ouvir de novo e infelizmente se perdeu no tempo. Mas vamos lá, queridos. Salmo 23 é um salmo curto. Eu não vou tratar apenas dele, eu vou iniciar falando dele, mas eu quero terminar falando sobre João 10. Então, por causa do título, né, de Jesus, o bom pastor. Então, o texto começa assim, no verso 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Eu estou usando a versão NVI. Então, a gente tem várias propostas de tradução para esse versículo curto. Alguns entendem que de Deus não terei falta. Então, como Ele é meu pastor, não terei falta de Deus na minha vida. Mas a gente vai tratar isso da perspectiva de um pastor mesmo. Um pastor olhando para as suas ovelhas. E esse pastor olhando para o seu Deus nessa perspectiva, que é Davi. O salmo é de Davi, e Davi era um pastor. Davi é alguém que conhecia, sabia daquilo que ele estava falando. Aumenta um pouco mais para mim, Sheldon. Estou achando baixo. Ou faz um mês que eu não prego, perdi a noção de como do feeling, do volume da coisa. E... Oi, som. Melhorou ou está baixo ainda? Tá bom? Olha, se eu rodar o manto aqui, vocês vão ficar surdos, hein? Daí eu não reclame. Então, a palavra aqui no hebraico, Yahvé Ra'á, essa palavra Ra'á, que seria a palavra pastor no hebraico. Então, o uso do termo pastor no Antigo Testamento, primeiramente, quando ela foi falada, trazida para a revelação do Antigo Testamento, ela se referia a alguém que simplesmente cuidava de ovelhas, certo? Então esse é o primeiro uso dessa palavra. Então por isso que Raquel, por exemplo, que era uma mulher, também era chamada de pastora, né? Ou pastor, porque ela cuidava das ovelhas do seu pai. Depois o termo passou a ser utilizado para se referir a Deus como o pastor do seu povo. Então o termo Ra'á, Yahvé Ra'á, estava se referindo a Deus. Então Deus passou a ser visto como o pastor do seu povo. E por último, também passou a se referir àqueles que eram líderes do povo. Então, por exemplo, Josué passou a ser visto também como um Ra'á, ou ele era o pastor do povo de Israel. Então, pastor de ovelhas, literal, Deus como o pastor do seu povo, e os líderes colocados para liderar Israel também eram chamados de pastores, ou Ra'á. Na tradução grega do Antigo Testamento, a tal de Septuaginta, o termo Ra'á foi traduzido para a palavra poimen, que é o mesmo termo que Paulo fala
ao se referir aos cinco ministérios que haviam dentro da igreja. Um deles era o tal do poimen, que era o pastor. Então é a mesma palavra. Inclusive alguns falam, esse negócio de pastor só existe um, então isso seria uma contradição da Bíblia, porque Jesus, quando ele vai se referir como o bom pastor, ele vai usar essa palavra também, poimen. Então, poimen, Jesus é o poimen, o bom poimen, e existe o dom chamado poimen, que é dado para aqueles que estão, então, cuidando de pessoas. Como a gente falou no Antigo Testamento, aqueles que lideravam as pessoas, que pastoreavam também o rebanho de Deus, também eram conhecidos como poimen na Septuaginta. No hebraico, Ra'a. Ok? Tudo certo até aqui? Beleza? Então, portanto, pastor, no sentido primitivo do termo, é aquele que apacenta, aquele que protege a sua ovelha do inimigo, aquele que cura as feridas das suas ovelhas. Então, sempre nessa perspectiva, o termo vai se referir para todos esses conceitos em que ele era aplicado, vai ter essa implicação. Ok? Tanto para a ovelha animal, quanto para outros tipos de animais. Certo? Que caminham sobre duas pernas. Amém? Certo? Não gostaram? Não? Portanto, Yahvé é aquele que conduz o seu povo. Então, lá no verso 2, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Então, a gente tem que trazer à memória que Davi, ele está falando isso um pouco também de si mesmo. Porque na perspectiva dele como pastor, era assim que ele entendia Deus, porque era assim que ele aplicava o seu pastoreio com as suas ovelhas. Ok? Então, quando Davi pegava o rebanho do seu pai e ele conduzia essas ovelhas para as pastagens, ele sempre procurava as pastagens mais verdejantes. Certo? Não levava as suas ovelhas para comer areia, para comer pedra, para comer cactos. Ia levar justamente as suas ovelhas para os pastos mais verdejantes. Quando fosse escolher uma água para elas beberem, não ia escolher um rio com correnteza, porque tinha o risco, certo, da correnteza levar. Então ele tentava encontrar um lugar calmo para que essas ovelhas pudessem beber água. Ou então levava elas em momentos em que tivesse algum tipo de sombra para que elas pudessem se proteger do sol escaldante que era geralmente lá no deserto. Então, Davi, não somente ele olha para essa questão da sua perspectiva, mas ele também se vê como uma ovelha na mão do Senhor. Então, ele olha a forma como ele lida com as ovelhas dele, como ele lidava, né? Porque aqui, nesse momento, provavelmente ele já estava como rei, mas a forma como ele lidava com as ovelhas, ele olha para Deus e ele entende que é assim que Deus lida com ele. Ele faz essa ligação entre a forma como ele lida com as ovelhas, e ele olha para Deus como um Deus que, acima de tudo, de modo absoluto, faz o mesmo para com ele. Ok? Certo? Então, a perspectiva dele é a aplicação daquilo que ele era para com as suas ovelhas. Ele olha, então, para a perspectiva de que Deus trata para com ele da mesma forma. Então, quando às vezes a gente tem alguns pensamentos meio estúpidos em relação a Deus, porque geralmente a gente vai dirigir a Deus certos conceitos que a gente não consegue fazer nos nossos filhos, por exemplo. Então, a pergunta de Jesus, né? Qual o filho que pedindo pão, o pai vai dar uma pedra? Imagine, o Gabrielzinho lá, crescendo os dentinhos na boca, pai, dá um pãozinho para mim. Daí eu, de sacanagem, pego um pão francês e coloco um monte de pedra dentro, para quebrar os dentes do moleque. Que pai que faria isso? Só um endemoniado, né? Certo? Ok? Então, assim, nessa perspectiva, muitas vezes a gente delega a Deus coisas que nós, como humanos, não faríamos.
E a gente olha para Deus nessa perspectiva. E aqui ele está olhando na perspectiva somente da bondade de Deus e do cuidado de Deus, assim como ele era com as suas ovelhas. Porque não fazia sentido na mente de Davi, se ele era um cara que tratava das suas ovelhas dessa maneira, não tinha sentido ele olhar para Deus de uma outra perspectiva que não fosse a mesma que ele também fazia na sua própria vida. Amém? Então a gente precisa aprender na nossa vida, queridos, a olhar Deus sempre nessa perspectiva. Se nós somos bons, Deus é infinitamente mais bondoso do que nós. Amém? Certo? Não faz sentido as coisas que muitas vezes nós delegamos a Deus como um ser mau, como um ser que capaz de cometer inclusive o erro de nos abandonar. Entende? Uma das coisas que a gente, como crente, como cristão, a gente precisa lutar o tempo todo são esses conceitos que nós tentamos trazer sobre Deus e que entram em discordância com aquilo que a Bíblia revela acerca do ser de Deus. Então nós temos que sempre confiar na revelação que a palavra tem acerca de Deus, ao invés de confiar nos nossos conceitos, naquilo que muitas vezes a gente tenta trazer sobre o ser de Deus. Quando ele conduzia o seu rebanho, na perspectiva de Davi, ele sempre procurava conduzir ele para as melhores pastagens e as águas livres de correntezas e perigos de morte. Ele enxergava o seu Deus da mesma maneira, como aquele que o tomava em suas mãos e mantinha o mesmo cuidado para com ele. É muito legal isso. É muito legal você olhar nessa perspectiva, que ele olha nessa perspectiva, espera aí, eu tenho esse cuidado para com o meu rebanho. E é assim a visão que eu tenho do meu Deus para comigo. O meu Deus, com o seu cajado, ele cuida de mim assim como eu cuido das minhas ovelhas. É assim o cuidado dele para comigo. Para aqueles que já são pais ou mães, entende talvez isso de modo mais perfeito acerca do amor de Deus por essa experiência que é a paternidade ou a maternidade. Eu já falei isso várias vezes, que eu entendia o amor de Deus na minha vida, mas eu entendi de modo prático, de modo infinitamente mais poderoso acerca desse amor quando eu me tornei pai. A primeira vez em que eu olhei para o Gabriel, ele nascido, eu tive essa experiência mística de entender o amor de Deus de uma maneira como eu nunca tinha compreendido antes. Porque eu pensei comigo, caramba, se Deus ama a mim mais do que eu amo esse menino, então o amor de Deus é imensurável. E às vezes a gente duvida disso. A gente acha que a gente ama mais que ele. Não é isso? Quantas vezes a gente olha para Deus e a gente começa a ligar a Deus certas falhas que a gente não faria com os filhos, a gente acha que Deus falhará para com a gente como pai. A gente tenta não falhar como pai e acha que ele falhará com a gente como o nosso pai que ele é. Lá no verso 3, queridos, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, Davi compreendia que a eficiência do seu pastoreio se manifestava no vigor do seu rebanho. Então, quando ele via que as suas ovelhas estavam magras, ou estavam adoecidas, machucadas, ele entendia que a falha estava nele. Olha, espera aí, então eu preciso conduzir essas ovelhas de uma maneira para que elas tenham vigor, para que elas sejam saudáveis. É assim a perspectiva dele. E a mesma perspectiva ele tinha da parte de Deus. Falou, não, Deus ele cuida de mim dessa maneira. Ele quer que eu tenha vida, que eu seja alguém saudável, que eu seja alguém alegre, alguém feliz, alguém que tenha vida e vida em abundância, alguém que beba água e que não tenha mais sede, porque bebe da fonte verdadeira. Essa é a perspectiva em que ele está olhando para Deus. Como pastor,
Davi procurou cuidar das suas ovelhas para que elas sempre se mantivessem vigorosas. Ele as guiava com isso sempre em mente. Porém, queridos, dentro dessa perspectiva de um pastor que cuida das suas ovelhas, tem um outro lado da história. E isso também se aplica à pessoa de Deus. Porque aqui nós estamos falando toda a questão do papel do pastor. Aquele que cuida das suas ovelhas, e o papel do pastor mor, que é Deus, ou o Senhor Jesus, que é o nosso pastor, aquele que cuida da gente. Existe o lado da ovelha. Então, tem o lado do pastor, porém tem o lado da ovelha. Então, o papel do pastor, de Davi ou de Deus, era conduzir, levá-las ao lugar onde elas se fartariam, descansariam e matariam a sua sede. Certo? Comer, beber e descansar. Esse era o papel daquele que conduzia. Já o papel da ovelha era o quê? Se alimentar. O papel da ovelha era olhar para aquela grama, aquele pasto em que o pastor a conduzia, olhar para aquilo e comer daquilo que ele estava fornecendo para ela. Ok? Esse era o papel. Ele conduzia a ovelha até um pasto verdejante, mas competia a ovelha desejar comer aquele pasto. Trazendo isso para a nossa reflexão, queridos, para a nossa perspectiva, para a nossa vida no dia a dia, é a mesma coisa. A palavra de Deus está ali, todos os dias na nossa casa. Aberta no Salmo, talvez, seja onde for, criando poeira, ou a gente se alimenta daquilo que é a palavra de Deus. Estão entendendo? Como é que é o nosso dia a dia? A gente se alimenta de Deus? A gente come daquilo que o Senhor tem nos dado? Essa igreja se alimenta daquilo que tem sido trazido aqui como palavra da parte de Deus para com as nossas vidas? Eu tenho me alimentado? Eu tenho feito isso com a minha vida? No meu dia a dia? No fim, ele podia conduzir a ovelha às águas mais límpidas e tranquilas que existissem, mas ele não podia obrigá-la a beber. Ele não podia pegar na cabeça da ovelha: bebe, desgraçada, bebe da aguinha aqui. Ele não tinha como fazer isso. Na perspectiva minha como pastor e outros presbíteros aqui, a gente não tem como obrigar você, olha, amanhã, 7 horas da manhã, todo mundo em pé com a sua Bíblia, lendo a Bíblia todos os dias. E ai de vocês, riscarei o nome de vocês do livro da vida se vocês não fizerem assim. Não podemos fazer dessa forma. Compete a cada um de vocês a responsabilidade de comer e beber todos os dias do Senhor. Eu tenho conversado com pessoas sobre todos os tipos de lutas, dificuldades e problemas. Estava conversando com um menino essa semana sobre o vício na pornografia e o quanto isso tem destruído a vida dele. Ele falou que eu acho que não conseguiu um dia da vida dele sem fazer uso. Então é absolutamente viciado. Isso começou na tenra idade, quando criança ainda. E ele veio conversar comigo, procurar ajuda e ver o que eu falava, né? E daí eu falei sobre algumas coisas. E uma das coisas que eu falei para ele assim: olha, eu não tenho como te falar uma receita mágica. A experiência cristã ela não tem uma receita mágica. Cada um de nós tem a sua experiência, a sua subjetividade. Conhecer a Deus compete a cada um de nós. Buscar a Deus compete a cada um de nós.
quando eu tinha meus 18 anos, membro de uma igreja presbiteriana, onde as reuniões de oração era o pastor, a sua esposa e um presbítero e mais ninguém. Todas as quartas-feiras era essa a reunião de oração que nós tínhamos. Uma mocidade praticamente morta. E se eu esperasse isso acontecer, ter aquilo como referência e guia para a minha vida, nem sei se eu estaria na fé até hoje. Era uma igreja que não orava, era uma igreja que não evangelizava. A igreja era rodeada de prostitutas de todos os lados. Ela ficava numa esquina, daí tinha a Avenida Brasil, que era uma avenida conhecidíssima, né, a principal de Foz do Iguaçu, e assim, na parte da noite, prostitutas ali todo ao redor. Ninguém evangelizava elas, ninguém pregava o evangelho para elas. Na escola dominical vinha uma tribo de indígenas do Paraguai, índio de verdade, tá? Diz que não pode falar índio mais, né? Índio. Me processe. Vinham os índios lá do Paraguai e ninguém conversava com os caras, meu. Mas eram uns índios, gente. Parecia aqueles Apache de filme americano, sabe? Uns caras desse tamanho, uns cabelão assim, cara, compridão. Coisa linda de ver, de verdade. Eles vinham do Paraguai e eu era o único cara que conversava com ele, sabe? Então, assim, eu pensava comigo, assim, sabe? Eu acho que muitas vezes isso é a mentalidade de muitos de nós, sabe? Ninguém faz, então tá tudo certo. Então, eu acho que, não sei se isso é um complexo messiânico que a gente acaba trazendo sobre a nossa vida, não sei de onde vem isso. Mas sempre olhei para a igreja e falei assim, não, peraí, eu não posso esperar isso. Então vinha um missionário de fora na igreja presbiteriana, eu colava no cara, porque eu queria andar com gente que amava a Deus e que buscava a Deus. Eu quero estar perto desse cara. Os outros não estavam nem aí, mas eu queria isso para a minha vida. E eu conhecia Deus por causa disso. E às vezes o medo que eu tenho, não estou julgando vocês porque eu de fato não sei o dia a dia de cada um de vocês. Talvez vocês sejam exatamente isso que eu estou descrevendo. Mas o meu medo muitas vezes é que cada um de nós passe a nossa existência nesse mundo sem conhecer a Deus. De fato. Eu não estou falando de salvação, queridos. A salvação não se dá pelo tanto de horas que nós oramos, pelo quão santos nós somos, pelo quão perfeitos nós somos em nós mesmos. A salvação se dá pela fé em Cristo Jesus, pela santificação que Ele nos proporciona por meio daquilo que Ele já fez na cruz por cada um de nós. Nós não somos santos por nossos próprios méritos, ações ou atitudes. A santidade em Deus, ela é em ato. Vocês entendem o que é isso? Em ato. Quando Jesus morre na cruz, e nós cremos nele, e nós morremos junto com ele, nós nos tornamos santos nele. Por isso que Paulo, quando está escrevendo para a igreja, ele fala assim, aos santos que se reúnem, pum. Ele não fala ao santo fulano e o resto não é. Aos santos que se reúnem lá. Se eu estivesse escrevendo uma carta para essa igreja hoje, eu estaria dizendo aos santos que se reúnem na rua General Munhoz, número 12. Alameda, General Munhoz, número 12. Porque todos vocês são santos em Cristo Jesus. Aleluia. A santidade ela é em ato. Mas, Pipe, eu sou um pecador. Isso é uma outra questão. Isso é uma outra parte da revelação de Deus. Mas a santidade, ela é em ato. Não é uma ação. Não é um comportamento. Uma das coisas que a gente tem estudado aqui, queridos, nesses últimos, talvez, anos, em que a gente tem pregado bastante sobre o Antigo Testamento, qual é a máxima do Antigo Testamento? Que todos nós falhamos. A raça humana falhou. A raça humana falhou. Falhou em seu livre-arbítrio,
falhou em suas escolhas. A raça humana é incapaz de obedecer a Deus, de amar a Deus, de agradar a Deus por si mesmo. Ponto. É essa a revelação do Antigo Testamento. Algumas pessoas vêm falar para mim de livre-arbítrio, mas lá em Deuteronômio fala que se você fazer isso, as bênçãos virão sobre você. E se você fizer aquilo, as maldições virão sobre você. E assim que Deus termina de falar isso, o próprio Deus, que propôs aquela aliança, em seguida ele fala, todos vocês vão cometer todos os erros. Ele já fala. Deus não tinha uma perspectiva acerca da humanidade quando ele propõe aquela aliança. Em nenhum momento Deus foi pego de surpresa. Nossa, olha só, esperava mais desse povo miserável. E olha agora esse povo pecando, como se Deus tivesse sido pego de surpresa. Ele mesmo diz, não, vai acontecer isso. Vocês vão falhar. E dito e feito, Deus tira o povo do Egito, o povo falha no deserto. 40 anos fica rodando lá. Morre toda uma geração no deserto. Aí você pensa, cara, esses caras aprenderam alguma coisa com os pais, né? Daí eles entram em Canaã, os mesmos erros dos pais. Eles também se prostituem com os deuses pagãos que haviam ao seu derredor. Morre toda aquela geração, vem a geração dos juízes. A mesma coisa. E a coisa vai só piorando, vai só ladeira abaixo. E daí chega a era dos reis, a coisa só piora. E a gente sabe o que acontece ali. A partir dos reis, o que vai acontecendo? Daí precisa se levantar os profetas para chamar o povo ao arrependimento e o povo não se arrepende. Aparece lá em Judá, aparece um rei que faz algum tipo de revolução espiritual e faz algum tipo de limpeza espiritual, mas vem o outro rei, já cai tudo de volta na idolatria, enquanto que em Israel, no Reino do Norte, eles permanecem rei após rei, após rei, após rei, após rei, após rei, um rei sucedendo o outro, e toda aquela geração pecando e pecando e pecando contra Deus, e os profetas falando, olha, Deus vai destruir vocês, Deus vai destruir vocês, e eles não conseguem se arrepender do seu pecado e voltar atrás. E aí acontece que Deus leva toda Israel e finalmente Judá para o exílio. Esse povo volta do exílio e aí vem o evangelho da graça. Quando eu me pergunto, Pipe, então Deus anulou a antiga aliança? Óbvio que sim. Porque se fosse para a outra aliança valer ainda, para que precisamos de uma nova aliança? A antiga aliança ela só serve para uma coisa: mostrar para nós a nossa ineficiência, a nossa incapacidade em obedecer a Deus. E que nós somos desesperados pela graça de Deus. Que sem ela nós estaríamos perdidos. Amém? Amém? Por isso que a graça para mim é tudo. Que se eu deixo de olhar para ela e olho para a minha vida, aí acabou. Aí acabou. Descansar era uma tarefa da ovelha, não do pastor. O pastor pode oferecer a melhor sombra de descanso, mas quem ainda tem que descansar, buscar o descanso, somos nós. A ovelha também, aquela a quem o pastor curava, tratava das feridas, nem sempre compreendia por que aquele homem colocava o dedo em sua ferida e a fazia sentir dor. Na perspectiva de ovelhas, nem sempre ela consegue entender por que ela está passando por aquele momento de dor e sofrimento em sua vida. E que às vezes é necessário Deus tratar, mexer, fazer sangrar novamente, né? Para quem já se machucou assim em asfalto, né? Que fica aqueles pedaços de asfalto dentro do teu joelho, da tua perna, da tua coxa, né? Você vai lá no hospital, o que eles fazem? Né? Pega uma pena e passa em cima, limpa o ferimento com peninha, assopra. O que faz?
Pega uma esponja, sabão e faz o quê? Faz você ver estrela. É isso aí. Eu não sei como é hoje, mas antigamente era assim. Quando você recebia uma mordida de um cachorro, por exemplo, e havia o risco de raiva, a injeção era dada onde? Dentro onde o cachorro mordeu. Depende do corte que você fazia, a vacina antitetânica também era dada dentro de onde você estava ali. E era para doer mesmo. Era assim que a coisa era feita. E às vezes em Deus é assim, queridos. Às vezes Deus precisa fazer a gente sangrar. E muitas vezes a gente tem essa visão de ovelha, que a gente não compreende, não entende por que esse cara está fazendo eu sangrar. Por que isso? Então, às vezes, na perspectiva de um pastor, aquilo que ele fala é duro, é difícil. Aquilo nos faz sangrar, aquilo faz a gente olhar e não compreender o que está acontecendo. Mas na perspectiva do pastor, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que aquilo é para o bem da sua ovelha, assim como Deus trata com cada um de nós. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Quantas e quantas vezes Davi conduziu o rebanho por vales perigosos, sujeito ao ataque de lobos, ursos ou leões famintos, prontos para devorar o seu rebanho. Ele, em diversos momentos, precisou usar o seu cajado para proteger as suas ovelhas. E então ele pensava assim de Deus. Ele pensava, se eu como um pastor agir assim, quem dirá aquele que é o meu pastor? A gente não consegue entender isso, né? O cuidado de Deus comigo e com você. De que Deus cuida de cada um de nós. E de que nós não devemos temer absolutamente nada. Amém? Se tem uma coisa que nós temos que todos os dias, queridos, lutar dentro de cada um de nós, é contra o medo. Que medo demonstra falta de confiança em Deus. E falta de confiança é falta de fé. Porque fé e confiança é a mesma coisa. Eu estive em Foz do Iguaçu em janeiro. Eu tive a oportunidade de falar a respeito de Deus com uma amiga que ela tem dúvidas acerca da questão da fé, porque ela ligava muito a questão da fé à questão das emoções. Ela, ai, Pipo, eu já fui em tantas religiões, já fui em tanto lugar, já fui em igreja, mas eu nunca consegui sentir Deus. Então eu sou uma pessoa que não tenho fé, porque eu não consigo sentir Deus, eu não tenho fé. Daí eu falei para ela assim, olha, deixa eu falar para você a respeito do significado da palavra fé. O significado da palavra fé é confiança. Fé é confiança. Fé é confiar. Então tem a ver com sentimento. Não tem a ver com sentir algo. O sentir algo pode ser em decorrência ou não. Eu conheço pessoas que estão aí há 20, 30 anos na fé cristã e nunca sentiu um arrepio, nunca caiu, nunca falou em línguas, nunca viu anjos, nunca viu milagres, nunca viu nada. O tal do cair mesmo, imagina uma igreja lá, 200 pessoas. O cara pegava o paletózinho mágico dele lá, rodava, todo mundo se estribuchava no chão. Quando eu via que estava todo mundo no chão, jogava também, né, para não passar vergonha. Né? Mas eu nunca caí, nunca. Então, porque vai que vem querer expulsar um demônio dentro de mim, vai que se manifesta de verdade. Né? Então, para não correr riscos, a gente se jogava no chão. Né? E outra coisa, daí eu perguntava para os caras que estavam comigo. Você sentiu alguma coisa? Não, também me joguei. Então, assim, não sei se alguém caía de verdade. Mas não estou dizendo que eu duvido disso, dessa experiência. Não é isso que eu estou falando, tá, queridos? Porque eu até creio que possa realmente haver experiências reais e verdadeiras, né? Mas a minha fé não é movida por isso. Porque se fosse movida por isso, eu estava lascado. Porque eu nunca caí. Busquei anos o dom de língua para a minha vida. Anos.
e orava, e jejuava. Fui no monte lá com o pessoal da igreja, não vou falar o nome, né? Fui no monte orar com a galera lá, e aí o pessoal falava, né, já foi batizado no Espírito Santo? Como presbiteriano, a minha resposta seria sim. Porque o presbiteriano enxerga o novo nascimento como o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo não é uma segunda experiência, é uma experiência única. Também é em ato. Aquele que tem o Espírito é batizado no Espírito, não pode ter. Você não tem como você não ter o Espírito Santo e não ser batizado pelo Espírito. As duas coisas é uma coisa só. Porém, na perspectiva pentecostal, é uma outra forma de enxergar o batismo do Espírito Santo como uma segunda experiência, né? E aí, já foi batizado no Espírito Santo? Eu falava, já. Ele, você fala em línguas? Não. Ah, então não foi. Então vem cá que você vai falar línguas hoje. E aí, botaram a mão na minha cabeça lá, né? Começa a falar glórias. Eu, glórias. Mais rápido. Glórias. Mais. Glória. Mais rápido. Glória. Enrolou minha língua. Ele falou, pronto, tá batizado. Sai daqui, vai para lá. Então você imagina a minha frustração, né, cara? Eu não caía e nem para falar em línguas eu prestava, né? Mas assim, e daí na outra semana tava eu no meio do mato de novo. E os caras foram batizados no Espírito Santo. Olha, falaram que eu fui, mas tenho minhas dúvidas, né? Então vamos de novo. E glória. Ai, foi batizado. E eu toda vez saía frustradíssimo. E aí o pior de tudo não era isso. O pior é que eu tive umas duas amigas que também eram presbiterianos, que estavam em casa orando, do lado da cama, de joelhos lá, e pum! Blá, 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 blá. Começaram a falar numa diversidade, numa língua incompreensível. Porra! Miserável ali, e eu nada, né, cara? Então, por que eu estou falando isso? Por causa da fé, né? Então, a fé, mas eu nunca deixei de confiar em Jesus e crer em Jesus ainda da questão da ausência dessas experiências carismáticas, né? Que eu via muitos dos meus amigos pentecostais vivenciando, o quão real era, não sei, isso não me compete, e mesmo amigos presbiterianos também, experimentando coisas que eu desejava e não experimentava. E eles falavam, e falam até hoje, entende? Então, eu não vou negar isso, né? Tenho minhas discordâncias em questão o Espírito Santo ser um batismo, uma segunda experiência, e que o falar em línguas é a evidência do batismo do Espírito Santo. Eu discordo absolutamente disso, porque nem todo mundo fala em línguas. Então, sendo assim, eu não sou batizado no Espírito Santo, né? Eu tenho convicção que eu sou batizado pelo Espírito Santo, mas Jeová olhou, não, você não vai falar em línguas, entendeu? Vai falar mal, alemão, vai falar português. Tá bom, se contente com isso. No verso 5, queridos, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Então Davi ele visualizava um banquete para as suas ovelhas, enquanto lobos, ursos e leões ficam ao derredor apenas observando, impotentes diante do pastor que cuida deles. Ele prepara um banquete, ele está aqui, comendo um banquete, e os inimigos estão ao derredor. E os inimigos não podem se aproximar, os inimigos não podem tocar nele, porque o pastor dele está ali, com o seu cajado, cuidando da sua vida. Aleluia! Amém? Tome posse disso em nome de Jesus. Se você não quer o cajado do Senhor sobre a sua vida, então que se lasque. Amém? Então, ele fala também sobre essa questão do ungir a cabeça da sua ovelha. Então, para que um pastor ungia a sua ovelha? Para que essa unção, esse óleo, não somente sobre a cabeça, mas por que um pastor ungia as suas ovelhas? Primeiramente, era como um repelente natural. O óleo, geralmente misturado com especiarias, ele afasta moscas da cabeça, focinho e ouvidos, prevenindo doenças e infecções. Segunda questão, tratamento de feridas.
Funciona como um bálsamo cicatrizante para machucados na pele causados por arbustos ou brigas. Por terceiro, acalmar a mente da ovelha. Evita o estresse e a perturbação causados pelos parasitas, garantindo tranquilidade e descanso. Então era assim que o pastor ele cuidava das suas feridas, do estresse e evitava as doenças. E assim é o Senhor com a nossa vida. A palavra de Deus, ela tem a função de alimentar a nossa alma, de tratar coisas em nossas vidas, mexer com a nossa mente, trabalhar o nosso emocional, a nossa mente e curar coisas dentro de nós. Para isso serve a nossa relação com o Senhor. Amém? Amém? Eu vi um vídeo, posso até compartilhar no grupo da Gólgota depois, de um cara falando sobre isso, né? Existe a questão dos experimentos que são feitos com pessoas, e dentro desses experimentos, havia esse experimento de como funciona o cérebro de uma pessoa que lê a Bíblia todos os dias, de uma pessoa que nunca lê a Bíblia. E é poderoso. É poderosa a diferença entre uma coisa e a outra. E o quão poderosa é a ação da palavra de Deus na mente daquele que estuda a Bíblia, que lê a Bíblia, que se alimenta da palavra de Deus. Amém? Certo? E no verso 6 ele fala: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. Daí lá em João 10, queridos, a partir do verso 1, eu não vou ler o capítulo inteiro. Jesus ele começa falando uma espécie de como se fosse uma espécie de uma parábola, né? Uma história, alguma coisa assim de difícil compreensão. O que ele está falando, afinal de contas? Mas ele em seguida vai explicar aquilo que ele está falando. Tá? Então ele começa dizendo: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Amém? Acho que cada um de nós, se nós lermos esse texto aqui, e ir para casa, ninguém vai entender nada. Não entendi nada do que Jesus quis dizer aqui. Se ele queria me edificar, ele falhou nessa noite miseravelmente, porque eu não entendi nada do que ele estava falando. Ok? Porém, em seguida ele vai falar. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Então ele começa a explicar: olha, aquele que não entra por a porta das ovelhas, mas entra por outro lugar, por outra porta, esse não é o verdadeiro pastor. Porque eu sou a porta. Eu sou aquele para que você entre como parte do meu rebanho, você precisa entrar por mim. Eu sou a porta. Somente eu e unicamente eu sou essa porta. E ponto final. É o que ele está falando. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões, assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Então ele está falando: olha, aqueles que vieram antes de mim não eram o pastor das ovelhas. Não era a porta das ovelhas. Eles eram assaltantes, eles eram ladrões. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Então Jesus, se referindo aos que vieram antes dele, ele fala: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Aleluia. Então ele está falando o quê? Que qualquer coisa, meus queridos, que se apresente fora dele é ladrão. Qualquer coisa que não traga ele como o absoluto,
o único Senhor e Salvador da sua vida, ele está colocando como destruidor, como ladrão, que veio para roubar, que veio para matar, que veio para destruir, porque tira de nós o foco que é ele. Ele é a porta, ele está ali se apresentando como a porta. De repente se apresenta outro que tenta trazer para a gente que o aprisco, a vida eterna, a salvação, tem outra forma, outra maneira, outro jeito, outro jeitinho em que a gente pega e entra nesse lugar. Fala, não, você não vai entrar. Por todas as boas intenções, aparências de bondade que possa trazer, aqui é somente por aqui. E esse sou eu. Daí ele continua no verso 11. Eu sou o bom pastor. O pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Agora, uma coisa que é interessante a gente pensar acerca desse texto, queridos, é que quando um judeu está ouvindo o que Jesus está falando, ele sabe exatamente do que Jesus está falando. Espera aí, o que esse cara está falando com que ele é o bom pastor? Na mente do judeu, lembra que eu falei para vocês lá no Antigo Testamento? Qual que era a visão do pastor? Aquele que cuidava das ovelhas, aquele que liderava um povo, mas tinha aquele que era o pastor absoluto, que era quem? Deus. Então, quando Jesus está falando, eu sou o bom pastor, ele está dizendo assim, eu sou Deus. Eu sou Yahvé Raá. Ou eu sou Theos Poimen. Eu sou Kyrios Poimen. Eu sou o Senhor, eu sou o pastor de vocês. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, na mente de um judeu, todos sabiam que Jesus não estava se referindo a si mesmo como um pastor de animal. E sim que ele estava literalmente se descrevendo como aquele a quem Davi se refere no Salmo 23. Yahvé Raá. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Então o que ele está falando? Olha, esse bando de gente que se oferece como projeto de salvação, todos esses caras são incapazes de salvar vocês. Esses caras não trazem resposta para a existência. Esses caras não trazem esperança, não trazem consolo para a dor e o sofrimento nesse mundo. Esses caras não trazem salvação para a vida de vocês. O Desertor entrou nas polêmicas de debate recentemente acerca de questões aí de cunho mesmo político. E eu fui punk durante muitos anos na minha vida. E militei, até mesmo depois de crente, queridos, porque eu me converti em 1990 e eu fiquei mais ou menos ainda dentro do movimento até 92, 93. Eu fiquei dentro do movimento ainda, tentando conciliar a minha vida com Jesus, com aquela coisa de militância, de viajar para os encontros libertários, de fazer fanzine, de ter banda punk, esse tipo de coisa toda ainda, mesmo dentro da minha, já como nascido de novo, parte da vida cristã. Mas para mim a principal questão que envolveu eu de fato ter abandonado o movimento punk, conservo algumas coisas ainda, né, da questão do protesto, da letra ser política, né, no Desertor em especial. Mas o que mais me frustrou foi justamente porque o movimento punk ele não tinha uma cosmovisão para além de simplesmente um protesto. Porque a praxis da vida daqueles caras, por mais discurso que se havia, de falar sobre paz, sobre supostamente, algumas bandas até falavam sobre uso de drogas, algumas bandas eram contra o aborto também, pouquíssimas, né? Mas, então havia todo o discurso daquelas bandas. Né? Aí a prática, a vida prática, era assim, um bando de drogado,
Um bando de vagabundo, que era sustentado pelo pai e pela mãe. Brigões. Eu brigava quase todo final de semana, não por causa de mim, mas por causa dos outros imbecis. Uma vez a gente estava num encontro libertário aqui em Curitiba, eu morava em Foz do Iguaçu. E a gente teve um encontro bem aqui perto, aqui para cá mais ou menos, numa esquina ali que tinha um prédio abandonado. Aí veio punks do Brasil inteiro, cara, uma galera. Inclusive tinha 2 punks da Alemanha que estavam juntos naquele dia. Aí veio várias bandas, né? Eu não vou citar o nome que vocês não vão nem saber do que eu estou falando. Mas a gente estava ali, cara, daí fomos dar uma banda, né, pela Praça Tiradentes, aqui na igreja ali. E aí, cara, alguns punks lá do ABC Paulista, de uma banda chamada DZK, começaram a virar lixo na rua. Eu olhei aquilo, cara, eu devia ter, na época ali, meus 20 aninhos já. Eu olhei para aquilo, cara, o que vocês estão fazendo? Essa sociedade hipócrita, os caras meio bêbados jogando assim. Eu falei para ele assim, escuta aqui, cara, quem que você acha que vai juntar essa porcaria desse lixo aí que você está virando na rua, cara? Você está achando que vai ser algum político que vai vir aqui, cara? Você está achando que alguém vai vir aqui, algum rico vai vir recolher esse lixo? Quem que você acha que vai recolher esse lixo, cara? Quem que vocês acham que ia recolher aquele lixo? Os garis, cara. Então não seja otário, cara. Seja punk, mas não seja burro. Então, assim, essas coisas, e aí que Jesus fez toda a diferença. Porque nenhum movimento punk é capaz de libertar o ser humano e dar a ele um propósito eterno de vida. Quando eu encontrei Jesus, Jesus mudou, me transformou interiormente por completo. E me deu uma razão de viver, me trouxe paz. Começou a trabalhar aquele menino que era brigão, que era rebelde contra pai e mãe, transformar a vida desse menino numa nova criatura. E aleluia por isso. E hoje eu faço parte de grupos, né, de punks, tem um grupo de punks lá da minha época ainda, né? E é muito legal, né, cara? Porque a gente dá risada da gente mesmo, né? A gente sempre conversa toda semana e a gente fala, nossa, cara, como a gente era burro. Né? A gente era um bando de punk burro. Entendeu? E a gente achava que estava arrasando. Entendeu? E a gente era um bando de otário. Essa que é a verdade. Daí, lá no grupo do Desertor, lá no Instagram, eu vejo isso, cara. Eu vejo aqueles meninos ali, cara, falando aquelas besteiras. Eu falei, meu Deus do céu, olha eu aí. Olha o Pipe ali, ó. O Pipe há 35 anos atrás. Olha como é que eu era. Burro. Entendeu? Que piá mais burro. Se vocês verem as coisas que a gente escuta ali, que falam com a gente, cada besteira. Entendeu? Cada besteira. Mas nem sei porque eu estou falando sobre isso. E é poderoso isso aqui, queridos, encerrando. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui Jesus se referindo a nós, que não éramos judeus, não somos judeus, mas que agora pertencemos ao mesmo rebanho de ovelhas. Amém? Certo? É disso que ele está falando. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Aleluia! Então quando fala, Pipe, a perda da salvação, eu não sei o que vocês fazem com esse texto. Se ele fala ninguém pode arrancar, ninguém pode arrancar. Nem eu mesmo. Eu não posso me arrancar das mãos dele. E ele fala assim, e se saiu, o que o texto está falando? Era ovelha? Não. Nunca compreendeu nada. Nunca fez parte do aprisco. Nunca entrou pela porta que é Jesus. Entrou por outras portas, tentou entrar por outras portas, por outros meios, formas.
mas nunca entrou por aquele que é a porta, que é Jesus Cristo. Jesus é o nosso pastor, aquele que nos conduz pela porta para descansar nas noites escuras da vida, e é o mesmo que nos conduz para fora, para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas. A pergunta que devemos fazer para nós mesmos todos os dias é: temos comido o alimento que Ele nos dá? Temos bebido da água da vida? Temos descansado na sombra do Onipotente? Temos compreendido o seu toque de cura como um fator para o nosso bem? Porque essa é a parte que compete a mim e a você, queridos. A parte que compete ao nosso Deus é que Ele é o nosso pastor. E Ele nos oferece o banquete todos os dias. Comer dele é um ato meu e teu. Amém? Que Deus nos livre em nome de Jesus de sermos vomitados da boca de Deus. Que Deus nos livre de passar por esse mundo sem conhecer o Senhor, sem nos alimentar do Senhor todos os dias, para que nós tenhamos vigor e glorifiquemos o nome dEle para sempre. Vamos orar. Senhor Jesus, Tu és o nosso pastor. E eu te louvo, Senhor, porque a gente reconheceu a Tua voz. E isso diz muito sobre nós. E quando reconhecemos a Tua voz, significa que nós somos Teus. Porém, Senhor Jesus, não queremos ser essas ovelhas, Senhor Jesus, sem vida, com sede, sem descanso, com feridas abertas, inflamadas. Queremos ser essas ovelhas, Senhor, que se alimentam do Teu alimento, daquilo que o Senhor nos dá todos os dias, que é a Tua palavra. Queremos ser essas ovelhas que bebem da água da vida, que é o Teu Espírito. Queremos ser essas ovelhas que descansam na graça da salvação em Cristo Jesus. Queremos ser essas ovelhas abertas para o Teu cuidado e a Tua cura diária em cada um de nós. Senhor, se ainda há coisas em nós que precisam ser tratadas e curadas para que a gente possa viver uma vida plena no Teu Espírito, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, a suportar a dor que for necessária para sermos curados. Em Teu nome, Jesus. Amém.